Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Conforme prometido, o primeiro livro de dezembro que a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal é esse aqui, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do Augusto Cury. Bom, esse livro ele tem uma leitura rápida e uma leitura muito gostosa, mas uma leitura que faz a gente refletir muito sobre a nossa condição de vida. Eu li esse livro agora em novembro de 2020 e fiquei pensando se ele não tinha sido escrito, pra mim. Quando a gente fala de ansiedade, muitas pessoas lembram apenas das crises de ansiedade, mas não, de fato, com o que é ansiedade nos dias de hoje, o que é ansiedade, o que é a própria síndrome do pensamento acelerado, que é o que ele trata aqui no livro. E aí ele vai falar que é o mal do século, porque muitas crianças já são influenciadas a ter essa síndrome do pensamento acelerado desde muito pequenas. Os jovens têm toda uma pressão social, uma pressão em cima deles, pessoal, familiar, por ter, para ter essa síndrome do pensamento acelerado, os adultos também, até os idosos. Isso porque ele fala nesse livro que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. E aí, principalmente a partir do advento da internet e das redes sociais, digitais, a gente começa a consumir muita informação o tempo todo e a gente não tem tempo para processar essas informações. Isso faz com que a gente tenha um pensamento crítico, um pensamento consciente, sim, é bom. Porém, ele fala que pensar demais, pensar em excesso, termina sendo prejudicial para a nossa saúde, porque a gente não para pensar, a gente não reflete, a gente não entende as coisas direito, e isso termina refletindo em diversos fatores da nossa vida, diversas áreas. Por exemplo, no emocional. A gente termina não levando tão a sério alguns pequenos prazeres que a gente deveria ter, algumas pequenas conquistas, algumas pequenas vitórias. A gente termina passando por cima ou tendo um prazer muito efêmero, uma comemoração que é muito pequena perto do esforço que a gente tem a fazer para diversas situações, e aí termina que a gente não aproveita direito as coisas, a gente termina não comemorando as nossas vitórias, a gente dá mais ênfase às derrotas, aos fracassos e etc. E aí na contracapa do livro ele coloca o seguinte: você sofre por antecipação? Acorda cansado? Não tolera trabalhar com pessoas lentas? Tem dores de cabeça ou muscular? Esquece-se das coisas com facilidade? Se você respondeu sim a alguma dessas questões, é bem provável que você sofra da síndrome do pensamento acelerado. Considerado pelo psiquiatra Augusto Cury como o novo mal do século, suplantando a depressão, ela acomete grande parte da população mundial. E nesse livro você entenderá como funciona a mente humana para ser capaz de desacelerar seu pensamento, gerir sua emoção de maneira eficaz e resgatar a sua qualidade de vida. E aí ele fala que todo esse bombardeio das informações que a gente termina tendo, termina aumentando a forma como a gente é cobrado, como a gente é pressionado, e a gente termina se tornando reféns da nossa própria mente. E o ritmo dessa construção de pensamentos acelerado, o ritmo que termina causando consequências gravíssimas para a nossa saúde emocional, para o nosso prazer de viver, para a inteligência, para a criatividade. Tanto que ele fala que pensar é bom, pensar com consciência crítica é melhor ainda, mas pensar excessivamente termina se tornando uma bomba contra a qualidade de vida e um intelecto criativo e produtivo. Enfim, tem muitas partes que são consideradas muito importantes aqui dentro dessa leitura. Eu acho que a gente precisa fazer essa leitura sim, todos nós enquanto sociedade, para que a gente entenda melhor sobre essa situação toda que a gente está vivenciando. Assim como eu me identifiquei bastante com a leitura, tenho outros amigos, até minha prima também, que estava dizendo que parece que a escrita foi feita realmente para a pessoa que está lendo. Então aconselho muito a vocês que ainda não leram. É um livro que vale a pena ser lido, é um livro que vai ajudar vocês a refletirem sobre a vida de cada um de vocês e principalmente refletir sobre a nossa atitude perante a vida, ok? Semana que vem eu volto com outro livro, abraços para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.